Domingo de manhã. O evento que, para muitos, mudou o mundo. Mas se foi tão importante, o alicerce de uma fé que move bilhões, por que as testemunhas não conseguem concordar no que viram? Hoje, vamos mergulhar numa investigação forense de um dos relatos mais cruciais da história da humanidade. Transportem-se comigo para Jerusalém, Judéia, uma província romana sob o domínio do Império, há quase 2000 anos. O Jardim do Túmulo e os arredores do Monte Calvário. Este é o palco de uma cena de crime antiga, onde os depoimentos das testemunhas parecem, à primeira vista, irreconciliáveis. Vamos questionar cada detalhe, cada palavra, como se a verdade dependesse disso, porque para muitos, ela depende. Será que o relato que você conhece é tão sólido quanto pensa? Temos 4 principais depoimentos: os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Escritos em momentos diferentes, por autores distintos, cada um oferece uma perspectiva única sobre os eventos do domingo de Páscoa. Mas, tal como em qualquer investigação, quanto mais testemunhas, maior a chance de contradições. E aqui, essas contradições são o nosso ponto de partida. A verdade é uma construção complexa, especialmente quando passagens foram recontadas e editadas ao longo dos séculos. Se há falhas, há lacunas na narrativa ou talvez na memória de quem a registrou. Se sua fé se baseia nesse evento fundamental, você já parou para questionar os detalhes, as pequenas, mas cruciais, diferenças? De acordo com Marcos, o evangelho considerado por muitos o mais antigo, a aparição no túmulo foi testemunhada por uma única figura, Maria Madalena. Marcos 16, 1 nos diz que, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir ungí-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro, ao nascer do sol. Mas quando chegam ao túmulo, apenas Maria Madalena interage com o que encontram. Mateus, por outro lado, apresenta um cenário diferente. Em Mateus 28, 1, lemos: Passado o sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. 2 mulheres, não uma, não 3, mas 2. Quem realmente estava lá? A memória falhou? Ou a história foi adaptada para servir a um propósito narrativo diferente? É uma questão fundamental. Se os autores não conseguem concordar sobre algo tão básico quanto o número de pessoas presentes, o que isso diz sobre a confiabilidade de suas narrativas? Testemunhas conflitantes. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. As discrepâncias não param por aí. Aprofundando nossa investigação no que aconteceu naquele túmulo, a próxima grande falha narrativa surge quando questionamos quem ou o que as mulheres encontraram lá dentro. Os evangelhos oferecem uma divergência irreconciliável que desafia qualquer tentativa de harmonização. Mateus, em 28, 2-7, descreve um evento espetacular. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao túmulo, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo dele e ficaram como mortos. Mas o anjo disse às mulheres: Não tenham medo, pois sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele que ele ressuscitou dos mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Um anjo do Senhor, descendo do céu com um terremoto, remove a pedra. Uma cena de proporções divinas. Agora, comparem com Marcos 16, 5. Entrando no sepulcro, viram um jovem sentado à direita, vestido de branco, e ficaram amedrontadas. Um jovem, sentado, não um anjo descendo em meio a um terremoto, mas um jovem tranquilamente sentado.
A diferença é gritante. É como se estivéssemos lendo relatos de dois eventos completamente distintos. E Lucas 24, 3, 4, eleva a aposta. Não achando o corpo do Senhor Jesus, entraram. E aconteceu que, estando elas perplexas com isso, surgiram-lhes dois homens com roupas resplandecentes. Dois homens, não um anjo, não um jovem, mas dois homens. E a narrativa de Lucas não menciona terremoto ou anjos descendo do céu. Apenas dois homens com roupas brilhantes. É impossível que todas essas versões sejam a verdade literal. Anjos. Homens. Qual a verdade? A inconsistência se estende à mensagem transmitida por esses seres celestiais ou terrenos. Se a ressurreição é o ponto central da fé cristã, a mensagem dada no túmulo deveria ser clara e unificada, certo? Errado. Em Mateus, o anjo instrui as mulheres. Vão depressa e digam aos discípulos dele que ele ressuscitou dos mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. A Galileia é o destino. Marcos tem o jovem dizendo algo similar em 16, 7. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Novamente a Galileia. Lucas, porém, apresenta uma mensagem ligeiramente diferente, focada na lembrança das palavras de Jesus. Em 24, 6, 7, os dois homens dizem: ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse, quando ainda estava na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. A ênfase é na recordação das profecias de Jesus, não na instrução de ir à Galileia para vê-lo. E João. No Evangelho de João, a cena é ainda mais singular. Maria Madalena encontra o túmulo vazio, e Jesus aparece para ela no jardim, fora do túmulo, e ela inicialmente não o reconhece. A questão é, se a mensagem era tão crucial, por que há tantas variações? A clareza é uma omissão flagrante aqui, mas talvez a falha mais intrigante e, para alguns, mais devastadora para a credibilidade da narrativa, resida no final original do Evangelho de Marcos. Muitos estudiosos concordam que o Evangelho de Marcos termina em 16, 8. E o que diz esse versículo? Elas saíram e fugiram do sepulcro, tremendo e assustadas, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Parem e pensem nisso por um momento. As mulheres, as primeiras testemunhas da ressurreição, não contaram nada a ninguém. Se elas não contaram nada, como o autor de Marcos sabia o que aconteceu, como essa história se espalhou. Isso não é uma mentira conveniente ou uma admissão de que o relato não tem uma base de testemunho ocular direto. É um conflito fundamental na própria raiz da narrativa. Marcos, o evangelho supostamente mais antigo, nos deixa com um silêncio inexplicável. As mulheres fogem, apavoradas, e guardam segredo. Como, então, o mundo ficou sabendo do evento que mudaria a história? Esta é a questão que nos assombra. As falhas narrativas são alarmantes, não apenas pelo número de mulheres presentes, mas pela identidade dos seres encontrados no túmulo, pelas palavras proferidas e, crucialmente, pela ausência de qualquer testemunho em Marcos 16, 8. Imagine um tribunal moderno. Se 4 testemunhas de um mesmo evento apresentassem depoimentos tão conflitantes sobre detalhes cruciais, o número de pessoas envolvidas, a identidade dos principais atores, as frases exatas ditas e, ainda por cima, uma delas admitisse que não contou nada a ninguém. Esses depoimentos seriam imediatamente anulados. A credibilidade seria minada e o caso desmoronaria. No entanto, na esfera da fé, esses relatos são aceitos como verdade absoluta, sem o crivo crítico que aplicaríamos a qualquer outro evento histórico. 4 autores, 4 histórias, um único túmulo.
Por que a religião permite essa suspensão do senso crítico? Esta não é uma tentativa de descreditar a fé de ninguém, mas de aplicar a mesma rigorosa análise que dedicamos a qualquer outro documento histórico. A Bíblia é, antes de tudo, uma coleção de textos antigos, e, como tal, deve suportar o escrutínio. A exegese crítica, uma ferramenta de estudo bíblico que examina o texto em seu contexto histórico, cultural e literário, revela essas inconsistências de forma inegável. Não estamos falando de pequenas nuances, mas de diferenças fundamentais que alteram a própria natureza do evento. As narrativas não foram simplesmente transcritas, elas foram formadas, editadas e transmitidas oralmente e por escrito ao longo de décadas, passando por múltiplas mãos e interpretações antes de serem canonizadas. Cada autor, Mateus, Marcos, Lucas e João, tinha um público específico, um propósito teológico e uma perspectiva única, o que, inevitavelmente, moldou suas versões dos acontecimentos. A busca pelos manuscritos originais e a análise das falhas narrativas não são atos de ceticismo gratuito, mas de honestidade intelectual. Afinal, se a ressurreição de Jesus é o pilar central da fé cristã, o evento que promete a salvação e a vida eterna, a história de como ela foi descoberta e anunciada deveria ser cristalina. Mas, como vimos, ela está longe disso. As mulheres que foram ao túmulo, os seres que encontraram, as mensagens que receberam, tudo se torna um mosaico de informações contraditórias. A ausência de um relato unificado não é apenas um detalhe menor. É uma questão que atinge o cerne da narrativa. Como podemos ter certeza do que realmente aconteceu, se nem mesmo as testemunhas oculares e os autores dos evangelhos conseguem concordar? Se a base da sua fé reside neste domingo, neste evento milagroso e transformador, em qual dessas 4 versões você escolheu acreditar? É a versão de Mateus, com o anjo do Senhor e o terremoto? É a de Marcos, com o jovem vestido de branco e o silêncio inexplicável das mulheres? É a de Lucas, com os 2 homens resplandecentes e a lembrança das profecias? Ou é a de João, com Jesus aparecendo diretamente para Maria Madalena no jardim, sem que ela o reconheça de imediato? A verdade, neste caso, parece ser mais fluida e multifacetada do que muitos gostariam de admitir. A reflexão que propomos aqui não é para destruir, mas para construir uma fé mais robusta, baseada não apenas na tradição, mas também na compreensão crítica e na busca incessante pela verdade. O questionamento não enfraquece a fé. Ele a aprofunda. Ele nos convida a considerar o que realmente significa acreditar em algo, especialmente quando os fundamentos narrativos são tão inconsistentes. Qual a sua verdade? Comente abaixo e vamos aprofundar essa discussão.